Amém, queridos? Sem perca de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos, capítulo 100. O tema da mensagem: ações de graça, uma atitude que move o coração de Deus. Salmo 100. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na King James e depois eu vou ler na versão A Mensagem. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom, e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém? Agora eu vou ler na versão A Mensagem, né? A mensagem, o significado é o mesmo, mas na tradução, ela foi traduzida do inglês, então assim ela tem uma melhor abrangência do sentido literal do original. Está assim na versão A Mensagem: de pé, olha só na versão A Mensagem, de pé, fala para o povo se coloque de pé, né? Porque isso é que nele coloca de pé, agora aplaudam o Eterno. Então às vezes a gente faz as coisas assim, né? E não sabe. Então na versão A Mensagem fala: olha, povo, de pé, aplaudam o Eterno. A reverência que temos que demonstrar, né? E ele vem: deem a ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. Você já sorriu para Deus hoje? Hã? Você já sorriu para Deus hoje? Ninguém, só um amém. Quem sorriu para Deus hoje? Quem levantou, ficou de pé no seu quarto lá, no seu tempo sozinho, obrigado papai, né? Sorrindo para ele, porque a gente está acostumado que unção é só chorar, né? Senhor, me perdoa, me dá isso, me dá aquilo. Agora, quantas vezes, né? Quantas vezes você entra sorrindo na presença de Deus? O culto de domingo tem que ser um culto de celebração, um culto alegre, um culto onde a gente vem celebrar a Deus por aquilo que Ele tem nos feito. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. E ainda continua assim: cante em sua presença com grande alegria. Quem está alegre aqui? Amém? A Bíblia diz: quem tá alegre canta, quem está triste ora, né? Tem um corinho, que em 1900 e bolinha a mamãe cantava para mim, isso aí. Aí ele vem, versículo 3. Saibam disto, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Isso é na versão A Mensagem. Entre na fila e digam de coração: obrigado. Vão à presença dele e cante louvores. Agradeçam-no por tudo. Adorem-no. Porque o Eterno é bom demais. Transborda inefável amor e é leal para todo sempre. Olha só que versão tão tremenda, tão poderosa essa A Mensagem, né? Dá um entendimento maior do que é então realmente adorar a Deus, de como ser um verdadeiro adorador.
Amém, queridos? Feche seus olhos, deixa eu orar mais uma vez com você. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, fala conosco de forma poderosa, Senhor. Fala conosco, traz revelação. Meu Deus, que a escama dos nossos olhos caiam por terra. Meu Deus, que nós possamos realmente, Pai, ser abençoado por Ti. Eu também quero apresentar para Ti, Papai, aqueles que não puderam vir. Ao Pai, a Ana Paula, que está com aquela infecção na urina. Repreendemos aquela infecção, repreendemos aquela enfermidade e declaramos ela curada e livre para estar conosco, em um nome de Jesus. Amém. Então o tema dessa mensagem é ações de graça, uma atitude que move o coração de Deus. Irmãos, muitas vezes o cristão não sabe por quê, parece que os céus estão de bronze sobre ele, parece que a sua oração não sobe, parece que nada acontece, já não tem mais uma alegria, porque muitas vezes nós ficamos somente a murmurar. Nós olhamos para um país que é verdade, passou por uma crise, mas que agora já está levantando, e a gente fala, qual é o segredo da prosperidade desse país que é os Estados Unidos? Primeiro, foi fundado por colonizadores ingleses cristãos que saíram para adorar a Deus, porque na Inglaterra estava tendo uma perseguição sobre os cristãos, e ele queria um lugar onde eles podiam ter liberdade para adorar. A motivação de eles irem para a América era adorar a Deus. A Constituição dos Estados Unidos foi feita em cima da palavra de Deus, e eles trazem isso, é bem verdade que se perdeu muito dessa essência, mas é um país ainda onde na quarta semana do mês de setembro, então no quarto domingo do mês de setembro, ele se comemora o dia de ações de graça. E aí a gente não sabe o porquê são prósperos, né? É lógico que a arrogância que eles têm acabaram impedindo ainda de ter a plenitude, né? Mas querido, a gratidão, ela é muito importante. A gratidão, ela está presente de Gênesis a Apocalipse. Um povo que entende o que Jesus fez, ele passa a ser um povo grato, ele passa a ser um povo alegre, né? A gente já não vê mais cultos de ações de graça. Essa semana eu fui chamado para ministrar numa igreja, uma pequena igreja, Assembleia de Deus. Aquele povo era tão feliz que quando eles me convidaram, aquela pessoa, primeiro ele veio aqui para me convidar, pagar um salário para mim fazer ser cabo eleitoral de um deputado em Saltinho. Aí eu veio, falou, a hora que ele achou que ele tinha me convencido, eu falei, irmão, quero te falar uma coisa, eu escolhi ser pastor, Deus me escolheu e eu não gosto, eu falei para vocês vir aqui porque a gente precisa ter um homem para a gente indicar, porque precisamos votar, né? Mas eu não me envolvo com política, né? Eu não me envolvo com política. Aí comecei a ministrar, aquele homem começou a chorar e tal, e aí ele me convidou a estar pregando na igreja que ele pastoreia, e ele falou que era um culto de ações de graça. Quando ele falou isso, Deus deu um estralo no mim, eu falei, eu vou. Irmãos, e quando eu cheguei lá, Deus começou a falar muito comigo, porque quando eu me converti, eu nunca imaginei ser pastor, mas se um dia eu fosse, eu imaginava eu numa garagem pregando, e foi exatamente onde eu fui pregar. E eu comecei a olhar para tudo que Deus tinha nos dado, como o Jé falou aqui. Já o prédio antigo já era muito mais além do que eu tinha sonhado. E quando nós estamos aqui, Deus começou a ministrar o meu coração e falou assim, você precisa ser mais grato a mim. Olha o que eu tenho feito por você. Olha o cuidado. Olha o número de pessoas que você tem aonde você está. E eu comecei a chorar ali poderosamente. Quando eu olhei para o menino da bateria, estava o Elite e a Joyce, foram comigo. Um menino que tinha, eu acho que os seus 7 anos, se muito teria. Se ele estava tocando errado ou na nota certa, eu não sei. Eu sei que eu olhava para aquele menino e eu chorava que nem criança.
E aquele menino ali batendo, e o povo glorificando, e eu sentindo a presença de Deus, com um louvor todo fora de ritmo, com aquele, um cantava lá, outro cantava outro refrão, eu só sei que o fogo estava descendo. Quando os meus filhos entraram comigo, aquela assembleia tradicional, eu já preparei eles, fique tranquilo, que se eles tirarem vocês, vocês me esperam do outro lado. Piercing na orelha, brinco, piercing no nariz, brinco na orelha, cabelo arrepiado, Assembleia de Deus, tudo de coque. Eu falei, é hoje que o pastor vai ser excomungado dessa igreja. Quem manda ele não perguntar quem vai levar? Mas Deus operou de forma poderosa, tremenda. Essa semana ele já me ligou, já queria, eu falei, calma aí, irmão, não dá para vir toda semana não. Né? Mas o que Deus fez, usando a gente, palavra profética, e foi algo tão tremendo. E Deus falou para mim, como você ousa falar que eu não tenho te abençoado? Eu falei, mas eu não falei, mas pensou, eu conheço seus pensamentos. E aí eu comecei a chorar. Queridos, ações de graça, uma atitude que move o coração de Deus. Diga assim, ações de graça. Olha para o seu irmão e fala assim, tem atitude de agradecimento, que você moverá o coração de Deus e abrirá o céu sobre a tua vida. Eu estava conversando com um discípulo muito querido, e eu estava falando do site que vocês vão ver. É meio complicado o endereço, mas logo nós vamos nos acostumar, porque é gratuito, mas que o Michel montou. E lá você vê a Sarinha orando, com fervor. E eu falei para os meus discípulos, olha para isso, e comece a agradecer ainda mais do que já fazem. Que beleza você ver os seus filhos crescendo, orando, dançando, se envolvendo com a obra de Deus. Queridos, o salmista diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora deles. Pais, o melhor lugar de você educar os seus filhos é dentro da igreja, você sendo um exemplo de comprometimento e de prioridade na presença de Deus. Amém, queridos? Eu costumo dizer, né, que um dos pecados mais graves do povo de Israel, né, foi no deserto. E aí está deserto por quê? Porque eles ficaram 400 anos escravizados no Egito. Eles apanhavam como escravos para produzir. Quanto mais eles reclamavam, mais eles eram forçados a produzir tijolos. E então começaram a clamar a Deus por uma libertação. Deus move o país, move o mundo, move o coração. Traz Moisés. Moisés, ele tinha saído da casa de Faraó. Moisés era neto de Faraó, neto adotivo, mas um dia ele matou um egípcio, e então ele foge para o deserto, de Midian, e ele fica 40 anos naquele deserto. Ali ele conhece Zípora, ali ele casa com Zípora, com a filha de Jetro. Ali ele está pastoreando os seus gados, mas Deus não tinha chamado ele para pastorear gados. Deus tinha chamado ele para uma missão específica. E um dia Deus se apresenta em cima do monte numa sarça. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. A sarça pegar fogo no deserto é algo normal. O sobrenatural era ela não se consumir. Então ele percebe que era Deus o chamando, e ele vai diante do Senhor, e então Deus fala para ele, Moisés, meu povo está clamando, é necessário que você vá libertá-lo. Mas Moisés, ele estava naquele deserto, porque ele tinha matado um egípcio. Então se ele voltasse à lei, era olho por olho, dente por dente, ele teria que ser morto. E era 40 anos para prescrever o crime. Por isso, depois de 40 anos, eu costumo brincar e fazer o trocadilho. Moisés, 40 anos, dentro do reino de Faraó, aprendendo a ser alguém. 40 anos no deserto,
para aprender que ele não era ninguém, que as coisas não é na força do braço, que as coisas é na dependência de Deus, que para que ele visse que não era ele fugindo, mas era Deus que protegeu eles 40 anos, e agora ele fala a Moisés, volta para libertar meu povo. E Moisés fala assim, mas como é que eu vou, Senhor? Eles vão me matar. E então o Senhor Deus diz, vá no nome do grande, eu sou o que sou. Quando ele fala isso, ele está falando, eu sou tudo que você precisa, eu sou a tua segurança, eu sou a tua provisão, eu sou o que te protege, eu sou aquele que entrarei contigo na casa de Faraó, eu sou o que te usarei para dar libertação àqueles que estão presos, eu sou o que sou. Deus te chamou para algo muito mais especial. Eu gosto daquela música que diz, o meu chamado é maior do que a minha vida. O meu chamado, você não nasceu, você não foi feito para ser empresário, para ser empregado, para ser empregador. Você foi feito para ser a imagem de Deus vivo. Você foi feito para o representar. Você foi feito para manifestar a glória de Deus aqui nesta terra. Se você quer, dê uma poderosa salva de palmas. Aleluia. E Moisés então vai lá, e você conhece a história, e liberta aquele povo. E Deus vai, abre o mar vermelho, eles passam em terra enxuta. O exército de Faraó morre tudo. E agora eles estão no deserto. O deserto era para eles passarem. Mas ao invés de eles entrarem no deserto e começarem a agradecer a Deus pelo livramento, ao invés de eles agradecer a Deus por ter passado o mar vermelho, ao invés de eles terem um coração grato a Deus para manter os céus abertos, eles começam a murmurar, eles começam a maldizer, eles começam a falar, por que nos tiraste de lá para morrer nesse deserto? Por que nos tiraste de lá? Porventura não tinha túmulos o suficiente no Egito para nos enterrar? Por que nos tiraste de lá? E ele começa a maldizer, somente olhar as coisas que não aconteceram. É como este copo. Eu tenho um copo. Eu posso ver um copo com água, ou posso ver um copo incompleto. Você decide para onde você olha. Se você olha num copo com água, ou você fica ali focando que o copo está incompleto. Se você focar que o copo está incompleto, você vai se decepcionar, uma tristeza invadirá a tua alma, pois a Bíblia diz no livro de Provérbios, que o homem é aquilo que ele pensa ser. Como é que você tem tocado a tua vida? Você já agradeceu a Deus hoje? Você já sorriu para Deus? Você já agradeceu a Deus pela tua saúde? Você já agradeceu a Deus por estar andando? Você já agradeceu a Deus por ter força de ter vindo para a casa dele? Você agradeceu a Deus pelos dons que ele te deu? E você agradeceu a Deus pela sua liderança? Você agradeceu a Deus pelos seus filhos que estão perfeitos? Você agradeceu a Deus pelo teto que te cobre? Você agradeceu a Deus pelo alimento que está sobre a sua mesa? Pela empresa que ele te concedeu? Você já agradeceu a Deus? Ou você apenas levantou e falou, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Deus, muda isso, muda aquilo. Será se nós não estamos diferente daquele povo do Egito? Por isso todos morreram no deserto. O deserto não era para haver morte, o deserto era para que eles passassem, mas chegassem a uma terra que mana leite e mel. Mas por conta da sua murmuração, você já agradeceu a Deus pela tua liderança, pelo teu discipulador? Você já agradeceu a Deus pelo privilégio de servir a Ele? Porque servir a Deus não é uma obrigação, servir a Deus é um privilégio. Você já agradeceu a Deus? Ou você apenas está maldizendo? Queridos, o maldizer, a murmuração, é uma maldição que leva a fechar o céu sobre a sua cabeça.
Quando você começa a maldizer, a amaldiçoar o seu esposo, a sua casa, os seus filhos, é questão de tempo para que o seu casamento seja desfeito. É a questão de tempo para que os seus filhos venham a ser aquilo que você está maldizendo. Uma coisa é você orientar, uma coisa é você consertar, mas outra coisa é você tirar a identidade das pessoas. Você tem maldizendo o seu serviço, o seu chefe, o seu patrão, os seus empregados, a sua liderança. Quem faz EDM comigo, sabe o quanto eu sou grato ao pastor Eibe, porque todas as EDM, eu falo, Deus, obrigado pelo pastor Eibe confiar esse material, porque eu sei a riqueza que está nas minhas mãos. Eu sei o que Deus tem feito. Eu sei o quanto a minha vida está mudando através da EDM, eu ministrando. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato. Murmuração é maldizer, é falar mal da sua célula, falar mal dos seus liderados, falar mal da sua liderança, e você fica falando mal, e quando vai orar, só ora o mal que está acontecendo, e daqui a pouco você não tem mais forças, você não tem mais alegria, você não tem mais entusiasmo, você já não consegue mais olhar para o seu líder, para o seu liderado, já não consegue olhar mais para o seu patrão, para o seu empregado, já não consegue mais ir para o emprego, já não consegue mais, porque você está maldizendo. A murmuração fecha o céu sobre você. A murmuração fecha o céu sobre a sua cabeça. Por isso nós temos que aprender a agradecer. Queridos, já a gratidão, ela abre o céu sobre nós e move o coração do Pai. Quando você é grato, quando você começa a olhar as qualidades, quando você começa a olhar as qualidades que te atraiu ao seu cônjuge, quando você começa a olhar as qualidades que fez você aceitar aquele emprego, quando você olha as qualidades que fez você contratar aquele empregado, quando você olha as qualidades, você começa a orar e agradecer a Deus. O ambiente é transformado, a sua vida é transformada, você encara as coisas de forma diferente, você, a gente vê o mundo reconhecendo, eles falando assim, eu nunca vi a capacidade de um brasileiro brincar com as suas decepções. O povo encantou. Se pessoas natural fazem isso, muito mais eu e você que temos o Espírito Santo de Deus. Queridos, é hora de você agradecer, é hora de você agradecer pela tua salvação. É hora, em vez de você ficar se lamentando pela sua enfermidade, de você agradecer a Deus por direito à cura, porque está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Em vez de você ficar praguejando contra o pão seco, eu não estou falando que você tem que se conformar com a situação, você tem que buscar melhorar, você tem que se capacitar, você tem que estudar, você tem que buscar algo, mas dê graças àquilo que tem na tua mesa hoje, e se é o pão seco, dê graças ao pão seco que sustenta a tua vida, e pare de murmurar. A murmuração fecha o céu sobre a sua vida. Por isso que muitas vezes nós não trazemos novas pessoas para a casa de Deus, porque eles olham para nós e Ele quer ver algo diferente, Ele quer ver uma alegria, Ele quer ver entusiasmo, Ele quer ver conquistas, Ele quer ver algo diferente. Não estou falando conquistas materiais, mas quando você olha para uma pessoa, o que mais atraiu os estrangeiros, a capacidade do brasileiro brincar com a sua decepção. Muitas vezes o seu maior testemunho não é somente porque você testemunhar o carro do ano,
Nem sempre você pode testemunhar como é que você conseguiu o carro do ano. Você testemunhar o sucesso da sua empresa, nem sempre você pode testemunhar como você conseguiu o sucesso da sua empresa. Mas você testemunhar como é que você está vencendo as dificuldades. Como é que você está mantendo a sua alegria. Porque a palavra de Deus diz assim: a alegria do Senhor é a tua força. Olha para o teu irmão e diga assim: a alegria do Senhor é a tua força. Amém, queridos? Se você está se sentindo fraco, começa a dar graças àquilo que Deus tem feito na tua vida. E a alegria do Senhor te fortalecerá. Você vai romper, você vai vencer, você vai ser testemunhas vivas. Amém? Queridos, eu fico pensando na vida de Noé. Rapaz, Noé para mim é um grande desafio. Olha o que diz aí Gênesis capítulo 8, versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Que coisa linda isso. Que coisa maravilhosa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe quantos dias Noé ficou dentro da arca? Levante a sua mão. Você não vale não. Meu filho está levantando, você não vale não. 40? Quem dá mais? Quem dá menos? Quantos dias Noé ficou dentro da arca? Quanto? 120? Quem dá mais? 361. Você soprou errado para ele, hein, Wellington? 371 dias. 7 dias antes do dilúvio ele já entrou na arca. 40 dias. Água que saía de baixo e água que vinha de cima. Não foi só chuva. Foi um tsunami que teve. A terra é feita por placas tectônicas. E quando deu o terremoto que ela se abre, então, isso é o tsunami. Aí vem a água de baixo. O tsunami da Indonésia foi poucos milímetros só. Imagine o dilúvio. Agora você imagine senhor Noé, sua esposa, 2 noras, diga assim, ninguém merece. Diga assim, sogra e nora, 371 dias juntos. Não tinha como passear, tinha que ser dentro da arca. Imagina uma nora brigando com a outra. Agora é a tua vez de cuidar daqueles bichos nojentos. Eu já cuidei ontem. Noé, ó, não tem jeito aqui não. Aí vai os filhos de Noé. E não tinha celular para distrair. Não tinha e-mail. Não tinha iPad nem iPod. Não tinha nada disso. Não tinha televisão. Não tinha nada disso. Que por sinal, pelo silêncio que se eu acho que a Argentina foi campeão, né? Não é? Não tinha nada disso. Tem gente me alegrando ali. Não tinha nada disso. 371 dias. Estou depressivo, não é? Não tem nada para fazer. Não tinha nenhum psicólogo para falar, você tem que preencher a sua cabeça, só se fosse olhando para os bichos ou para a água. Vocês riem porque não é vocês. Está amarrado, 371 dias, mais de que 1 ano. Por isso que talvez ele foi tão grato quando saiu daquela arca. A primeira coisa que ele fez foi fazer um altar e apresentar um sacrifício. Ser grato a Deus. Ele tinha motivos para estar triste. Apesar de a sua esposa, os seus filhos, suas noras serem salvas, a Bíblia fala que o pai de Noé morreu
pouco tempo antes dele entrar na arca. Mas ele tinha mãe, ele tinha tios, ele tinha parente, e eles se perderam. Eles tinham amigos, e eles se perderam. Mas Moisés não ficou murmurando. Cadê minha mãe? Cadê meus tios? Cadê meus parentes? Moisés não ficou murmurando, ele podia murmurar. Ele tinha, Moisés não, Noé. Eles tinham motivos para murmurar. Mas ao sair daquela arca, ele faz um altar. E ele oferta. Ele também não falou, eu vou ofertar esses animais limpos. Está certo de que todos os animais eram par. Mas dos animais limpos eram 7. Porque Deus já sabia o coração que eles iam ofertar. E ele não podia colocar os animais em extinção. Interessante, né? A Bíblia é maravilhosa. Conhecer a Bíblia é tremendo. Nos fortalece, nos dá ânimo. Porque a gente vê que esse Deus pensa de tudo. E é por isso que nós temos que decidir ser direcionado por ela. Então agora, ele oferece em gratidão a Deus. Obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado por esses animais perfeitos que o Senhor trouxe para a arca. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Noé era uma pessoa que ele sabia olhar para as coisas boas. Ele tinha um coração grato. E por isso Deus fez uma aliança com ele. Sabe por quê? A gratidão abre os céus e move o coração do Pai. Amém? Ele fez uma aliança. E Deus tem uma aliança conosco. Porque Ele sabe que eu e você somos pessoas gratas. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você lidera uma célula. É por isso que você se envolve no diaconato. É por isso que você se envolve nos ministérios. É por isso que você traz o teu dízimo. É por isso que você oferta. Porque você tem um coração grato a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eita Deus tremendo. Devemos aprender a celebrar as conquistas para que sejamos felizes e esperançosos em meio aos desafios. Pare de ficar aí, só vendo os lados negativos. Aprenda a celebrar. Por exemplo, se no final do culto eu souber que a Argentina perdeu, eu vou celebrar, vou chamar um pessoal para comer esfirra. Vamos celebrar, vamos celebrar. Temos que celebrar as alegrias. Comprou uma televisão, compra uma garrafa de Coca-Cola, amendoim japonês e vamos celebrar. Chama a família, chama a galera, celebra o momento de conquista. Exemplo bíblico. Sabe aquela mulher que perdeu a dracma? A dracma, ela era um colar. Se você assistir aqueles filmes épicos, você vai ver então que ela tinha aqueles colares, ou a gargantilha, ou aqui na testa tinha aquelas medalhinhas. Cada dracma daquela correspondia a um atributo moral. Quando ela saía de casa, ela tinha que, sem o seu marido, ela tinha que colocar aquele colar, aquela gargantilha. É como se fosse aliança de casamento. Então as pessoas olhavam para ela e sabiam que ela era compromissada com alguém. E se o seu marido fosse fazer uma viagem, e porventura ela cometesse algum deslize, então pegavam aquela mulher, levavam diante do sacerdote e arrancavam a dracma que correspondia ao delito dela. Você entende? E aquela mulher perdeu a dracma. E antigamente não tinha energia elétrica. Então ela pega o candeeiro, o lampião, como o baiano diz, achei bichinho meu rei, pega logo lá aquele candeeiro. Acende aquele candeeiro.
E ela começa a procurar. O chão era batido, era empoeirado, ela começa a varrer. E ela procura diligentemente. Afinal de contas, a sua reputação estava em jogo. Afinal de contas, o seu casamento estava em jogo. Afinal de contas, a sua índole estava em jogo. E ela procura diligentemente. E quando ela acha aquela dracma, o que ela faz? Chama os vizinhos. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar por essa conquista, pois aquilo que eu tinha perdido, eu achei. Por isso Jesus fala que quando uma alma se arrepende, há uma grande festa no céu, porque nós temos que celebrar os momentos importantes da nossa vida. Amém? Vamos celebrar, celebre. Aprenda a celebrar. Celebre o seu aniversário, o seu casamento, o seu aniversário de namoro. Celebre. Celebre as suas realizações. Você que está para se formar, não faça como o seu pastor que se formou em um monte de coisa e não tem, nunca participei de uma festa de formatura, nem do IFC. Celebre. Celebre. São coisas marcantes. Porque quando você celebra as suas conquistas, quando vem os desafios, aquilo está dentro de você. E você vai falar, o mesmo Deus que me deu tantas vitórias, vai me dar essa vitória, mais uma vez, no meio desses desafios. Amém? Celebre. Aprenda a celebrar. E você vai ser feliz e esperançoso. Os músicos podem vir. Os músicos já podem vir para frente. Celebrai. Não se entusiasme não, que ainda não acabei. Celebrai com júbilo ao Senhor, ou aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Então aprenda a festejar. O povo judeu era um povo muito festivo. O povo de Deus é um povo alegre. Se você quer ganhar, se você quer aumentar a sua célula, se você celebre, faça festa. Quando vai alguém de uma poderosa salva de palma, seja alegre, seja uma célula descontraída, seja algo que tenha muita risada, e faça em 1h15. Celebre, celebre, celebre o aniversário, festeje, celebre o presente, celebre as conquistas, faça notório, celebre com júbilo, com alegria, não é aquela coisinha, não, faça como aquela mulher, chama os seus vizinhos, vamos se alegrar, testemunho do que Deus tem feito na sua vida. O Roberto não veio hoje, o outro Roberto, você já tem testemunho que eu tenho dado, mas está aí, ele mesmo fala, pastor, o que Deus tem me ajudado, o que Deus tem feito na minha vida. Ele sai de Limeira, diga assim, sai de Limeira, para vir na EDM, para vir nos cultos. E levanta bem cedo, ele tem uma churrascaria, ele tem compromisso, ele trabalha de domingo. E ele tem testemunhado o que Deus tem feito na vida dele. O outro Roberto, quando nós fomos para mudar aqui, ele e Anderson, ele parou uma semana de trabalhar. Eu falei, Roberto, pelo amor de Deus, cara. Não, pastor, Deus tocou no meu coração. Ele é vendedor de seguros. Ele chegou para o Gé e disse assim, Gé, eu preciso testemunhar isso, mas eu tenho vergonha. Foi o mês que mais eu vendi. Eu nunca vendi daquele jeito, sem trabalhar. Aí eu falei para o Gé, manda ele vir pintar lá agora. Né? Então, testemunhando o que Deus faz.
Muitas vezes nós nos preocupamos em falar o que os outros devem fazer. Mas o segredo está em testemunhar o que Deus fez em nós. E o Espírito Santo pega isso para desafiar outros a quererem isso. Vocês têm que ser alegres. Vocês têm que testemunhar na célula. Não é ficar contando derrota. É testemunhar o que Deus tem feito. É testemunhar. A maior frustração minha é quarta-feira. O que Deus falou com você, não sei. Não ouvi. Não me apercebi. Foi uma bênção. Queridos, como é que nós vamos testemunhar com ousadia isso? Testemunhar o que Deus tem feito. Servir ao Senhor com cara emburrada e tristeza. Serviu ao Senhor por obrigação. Eu tenho que ir para aquele culto. Eu tenho que ir no Tadel. Eu tenho que ir no discipulado. Alegria. Servir com alegria. Hoje é noite de celebração. Vamos para a casa do Senhor. Vamos lá, meu vizinho. Vamos lá, minha vizinha. Você vai aprender coisas que podem mudar a tua vida quando você aplicar. Olha que testemunho lindo. A Eliana aqui, olha, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E veio sozinha. Ou veio casal? Não, eu vi os dois, veio sozinha. Eu, Edivaldo e Du sabemos do que estamos falando. É para celebrar, não é não? É para celebrar, não é não, Du? Uma poderosa salva de palmas para Jesus. Aleluia! Naná! Nós sabemos, eu, Edivaldo, Du, ao Anderson ali, Cafrã, é para celebrar. Eu sei o que ele passou esse final de semana, mas é um vencedor. Está aqui uma poderosa salva de palmas pela vida do Anderson. Aleluia. É para celebrar, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a eles com choros, com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. O que é isso, pastor? Ele é aquele que falou para Moisés: eu sou o quê? Eu sou tudo o que você precisa. Pastor, o médico falou que eu tenho 40 dias de vida. Meu irmão, sabei que o Senhor é Deus. Você tem tudo o que você precisa. Eu sou o que sou. No original é aquele que tem muitos seios. É aquele que tem seios para dar de mamar para quem quiser. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. Foi Ele quem nos fez. Você tem dúvida disso? Então olha para o teu irmão e fala assim: Ele te conhece. Exatamente como você é. Amém? Foi Ele que te fez. Você sabia de que a cada 10 pessoas, 8 olha para você e te vê de uma forma que você não é? Você sabia disso? Graças a Deus, a Sininho olhou para mim e me viu de uma forma que eu não era. Se lascou. Né? Principalmente no físico. Queridos, o Senhor te conhece, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, nós somos dele, amém? Diga assim: o Senhor é meu dono, por isso Ele cuida muito bem de mim. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se preocupe, você é dele, Ele cuida de você. Amém, queridos? Olha só, foi Ele que, nós somos o seu povo, e ovelha do seu, preste atenção, a ovelha é o animal mais dócil, porém mais imatura que tem.
Ela vê a grama, o pasto verdejante, mas ela não vê o arame. E ela se enrosca toda. E ela não consegue sair de lá se o pastor não for e tirá-la. A ovelha tem uma dificuldade de visão. Ela não consegue ver mais de que 1 metro e meio. Ela não tem visão a longo alcance. Ela tem uma dificuldade de audição. Por isso ela não consegue perceber o predador. Ela não consegue perceber o lobo. E ela não tem velocidade. Quando ela vê, o predador já está perto, então ela é uma vítima, né? Ela é muito frágil. Por isso a ovelha requer o cuidado do pastor. E é isso que ele está falando, que nós somos ovelhas do seu pasto, que nós somos totalmente dependentes dele. A gente acha que pode ver, a gente acha que enxergamos longe, a gente acha que nós somos muito experientes, mas eu quero te dizer, a autossuficiência é que nos leva à grande queda. Nós temos que reconhecer que nós somos totalmente dependentes do pastor, não é do pastor Leandro não, o pastor Leandro está para representar o bom pastor que é Jesus Cristo, é isso que ele está falando. A ovelha, ela produz uma secreção nas suas narinas, que atrai a varinjeira deposita ovos, e esses bichos sobem atingindo o cérebro da ovelha, e ela dá tanto cabeçada, até ela morrer, por causa das dores de cabeça. Por isso, o salmista Davi chega e fala assim, deita óleo sobre a minha, porque o óleo serve como repelente. O óleo é que afugenta essas varinjeiras. Por isso o bom pastor deitava óleo sobre a cabeça das ovelhas, para que aquelas varinjeiras não viessem mais pousar. As varinjeiras representam os demônios, representam os enviados do diabo, que vem trazer confusão mental, que vem trazer, levar a sua autoestima lá embaixo, que vem trazer o complexo de inferioridade. O campo de batalha está nas nossas mentes. Por isso você tem que estar constantemente na presença do Senhor, porque quando você está na presença do Senhor, o Senhor derrama do óleo, do bálsamo, o Senhor derrama do repelente sobrenatural, e os demônios não poderão mais chegar até você. Amém? E aí então ele diz, entendendo tudo isso, você tem motivo para entrar pelas portas com ação de graça, e nos seus atos com louvor. Louvor é reconhecer tudo aquilo que Deus tem te dado. Louvor é por aquilo que Deus faz. Adoração é reconhecer quem Ele é. Quando entrar por essas portas, não entre conversando, falando, mas entre por essas portas, dobre o seu joelho e comece a agradecer por você ter chegado, comece a agradecer por aquilo que Deus tem feito, queridos. E aí vem o louvor, então você dá graça, e você bendizeia o seu nome, você reconhece quem Ele é. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração a geração.